Gustavo, um empresário viúvo, observa pela porta sua empregada Juliana, ajoelhada ao lado da filha, que chora há 3 dias. Nenhum médico ou babá conseguiu acalmar a bebê, e agora Juliana toca com delicadeza o rosto da criança. Gustavo entrou na sala sem fazer barulho. Juliana continuava ajoelhada no tapete, segurando a bebê contra o peito, embalando devagar. Ele parou a 2 metros de distância, observando cada movimento dela. A menina dormia. Realmente dormia. Depois de 3 dias e 3 noites sem parar de chorar, a filha dele finalmente descansava. Gustavo passou a mão pelo rosto, cansado, tentando processar o que estava vendo. Juliana trabalhava na casa havia apenas 2 semanas. Ela foi contratada para limpar, arrumar, cuidar da cozinha. Nada mais. Ele nunca pediu que ela tocasse na bebê. Nunca pediu que ela fizesse nada além do trabalho doméstico. Mas ali estava ela, com a filha dele nos braços, fazendo o que nenhuma babá treinada conseguiu fazer. Como você fez isso? Gustavo perguntou, a voz rouca de cansaço. Juliana levantou os olhos para ele. Ela tinha 26 anos, rosto simples, cabelo preto preso em um coque baixo, mãos calejadas de tanto trabalhar. Eu não fiz nada de especial, senhor. Apenas peguei ela no colo. Gustavo balançou a cabeça devagar. 3 babás pegaram ela no colo. 2 enfermeiras pegaram ela no colo. Eu mesmo peguei ela no colo dezenas de vezes. E ela não parou de chorar nem um segundo. Juliana olhou para a bebê, acariciando a cabecinha coberta por fios loiros e finos. Talvez ela só precisasse de alguém que não estivesse com medo de errar. Gustavo franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Juliana respirou fundo antes de responder. Todas as pessoas que pegaram ela estavam tensas, senhor. Eu via. Elas seguravam com cuidado demais, como se ela fosse quebrar. E bebês sentem isso. Sentem quando a pessoa está nervosa. Gustavo ficou em silêncio. Ele sabia que ela tinha razão. Desde que a esposa morreu no parto 3 dias atrás, ele não conseguia olhar para a filha sem sentir um peso enorme no peito. Culpa, raiva, dor, medo, tudo junto. E a bebê chorava sem parar, como se sentisse cada pedaço daquilo. Você tem filhos? Gustavo perguntou. Juliana negou com a cabeça. Não, senhor. Mas eu cuidei dos meus irmãos quando eles eram pequenos. Sei como é. Gustavo se aproximou mais um passo. Ele olhou para a filha, ainda dormindo tranquila nos braços de Juliana. A menina tinha o rosto da mãe. Os mesmos traços delicados, os mesmos lábios finos. Gustavo sentiu a garganta apertar. Eu não sei o que fazer com ela, ele disse baixo, quase sussurrando. Eu não sei como ser pai sem a mãe dela aqui. Juliana olhou para ele com uma expressão calma, sem julgamento. Ninguém sabe, senhor. A gente aprende fazendo. Gustavo passou a mão pelos cabelos, bagunçando os fios castanhos curtos. Ele tinha 34 anos. Uma empresa de engenharia, que valia milhões. Contratos espalhados por 3 estados. Sabia gerenciar equipes, fechar negócios, resolver problemas complexos. Mas ali, naquela sala, diante de uma bebê de 3 dias, ele se sentia completamente perdido. Pode colocá-la no berço, Gustavo disse, virando de costas. Obrigado. Juliana se levantou devagar, segurando a bebê com firmeza. Ela caminhou até o canto da sala, onde havia um berço pequeno de madeira clara, forrado com lençóis brancos. Com cuidado, ela deitou a menina, ajeitando o cobertor cinza ao redor do corpinho. A bebê nem se mexeu. Continuou dormindo, tranquila. Juliana voltou para perto de Gustavo. Posso perguntar uma coisa, senhor? Gustavo virou para ela, surpreso. Pode. A menina tem nome? Gustavo ficou parado por um tempo longo antes de responder. A mãe dela queria chamar de Helena, mas eu ainda não registrei, ainda não consegui. Juliana assentiu devagar. Helena é um nome bonito. Gustavo desviou o olhar. Eu preciso voltar para o escritório. Tem papéis para assinar.
Ele saiu da sala antes que Juliana pudesse dizer mais alguma coisa. Subiu as escadas largas até o segundo andar. Entrou no escritório e fechou a porta com força. Sentou na cadeira de couro atrás da mesa de mogno, apoiou os cotovelos na superfície e enterrou o rosto nas mãos. Ele não conseguia parar de pensar na esposa, Camila. Eles foram casados por 5 anos. Ela queria tanto aquela gravidez. Fez tratamento por 2 anos até conseguir. E quando finalmente engravidou, tudo parecia perfeito. Até o dia do parto, complicações, hemorragia. Os médicos fizeram tudo o que podiam, mas não foi o bastante. Camila morreu 2 horas depois de dar à luz. Gustavo ficou no hospital, segurando a mão fria da esposa, sem saber o que fazer. E quando trouxeram a bebê para ele não conseguiu segurar. Pediu para levarem ela embora, pediu para alguém cuidar. Ele não queria ver, não queria tocar, porque cada vez que olhava para aquela criança, ele via Camila morrendo de novo. Gustavo bateu o punho na mesa. Não era justo. Não era justo que a filha dele tivesse nascido e a mulher que ele amava tivesse morrido no mesmo dia. Não era justo que ele tivesse que escolher entre odiar aquela bebê ou aprender a amá-la sozinho. Ele passou as próximas horas trabalhando. Respondeu e-mails, assinou contratos, ligou para clientes, fez tudo o que podia para não pensar em nada além de números e prazos. Quando o sol começou a se pôr, ele desceu para a cozinha. Juliana estava lá, preparando algo no fogão. O cheiro de comida caseira encheu o ambiente. A bebê acordou? Gustavo perguntou, parando na porta. Juliana se virou, limpando as mãos no avental branco amarrado na cintura. Acordou, senhor. Dei mamadeira para ela faz 1 hora. Ela tomou tudo e voltou a dormir. Gustavo assentiu. Obrigado. Juliana hesitou antes de falar de novo. Senhor, eu sei que não é da minha conta, mas a senhora Helena vai precisar do senhor, mais cedo ou mais tarde. Gustavo enrijeceu. Eu sei disso. Então talvez seja melhor ser mais cedo, Juliana disse baixo, voltando para o fogão. Gustavo ficou parado, observando ela mexer a panela com uma colher de pau. Ele queria ficar bravo. Queria dizer que ela estava ultrapassando limites, mas não conseguiu, porque ela estava certa. Durante os próximos dias, a rotina continuou igual. Gustavo saía cedo para a empresa, voltava tarde da noite. Juliana cuidava da casa, limpava, cozinhava, e sempre que a bebê chorava, era ela quem pegava no colo. Era ela quem embalava. Era ela quem fazia a Helena dormir. Gustavo observava de longe. Ele via Juliana conversando com a bebê enquanto trocava fraldas. Via ela cantando baixinho enquanto dava mamadeira. Via ela sorrindo sempre que Helena abria os olhos pequenos e olhava para ela. E cada vez que via aquilo, Gustavo sentia algo pesado no peito. Culpa. Porque ele sabia que deveria ser ele fazendo tudo aquilo. Deveria ser ele cuidando da própria filha. Mas ele não conseguia. 1 semana depois do parto, Gustavo recebeu uma ligação no meio da tarde. Era a irmã de Camila, Andréia. Gustavo, eu preciso falar com você sobre a Helena. Gustavo parou de digitar no computador. O que tem ela? Você não pode deixar uma empregada cuidando dela o tempo todo. Ela precisa de uma babá profissional. Precisa de cuidados adequados. Gustavo fechou os olhos irritado. A Juliana está cuidando bem dela. A Juliana é empregada doméstica, Gustavo. Ela não tem treinamento. Não tem experiência com recém-nascidos. Ela tem mais experiência do que eu, Gustavo respondeu seco. Andréa suspirou do outro lado da linha. Eu entendo que você está sofrendo. Eu também estou. A Camila era minha irmã. Mas você não pode fugir da sua filha para sempre. Eu não estou fugindo. Está sim, e todo mundo sabe disso. Gustavo desligou o telefone sem responder. Ele se levantou da cadeira, andou até a janela grande do escritório e olhou para a rua lá embaixo. Carros passavam, pessoas caminhavam.
A vida continuava, como se nada tivesse acontecido, como se Camila não tivesse morrido, como se o mundo dele não tivesse desmoronado. Naquela noite, Gustavo voltou para casa mais cedo. Ele entrou pela porta da frente e ouviu um som vindo da sala. Era Juliana cantando. Ele caminhou devagar até a porta e parou ali sem entrar. Juliana estava sentada no sofá, com Helena deitada no colo dela. A bebê estava acordada, olhando para o rosto de Juliana, com os olhos azuis bem abertos. Juliana cantava uma canção de ninar que Gustavo não conhecia. A voz dela era suave, tranquila, cheia de carinho. Gustavo ficou ali parado, observando. E pela primeira vez desde que Camila morreu, ele sentiu algo diferente. Não era raiva, não era dor, era algo parecido com alívio, porque ele percebeu que, mesmo sem ele, a filha dele estava sendo cuidada, estava sendo amada. Juliana olhou para a porta e viu Gustavo ali. Ela parou de cantar. Desculpa, senhor, eu não vi o senhor chegar. Gustavo balançou a cabeça. Não precisa parar. Continue. Juliana hesitou, mas voltou a cantar. Gustavo entrou na sala e sentou na poltrona em frente ao sofá. Ele ficou ali, em silêncio, ouvindo a voz de Juliana e observando a filha. Helena bocejou, fechou os olhinhos devagar e começou a dormir. Quando a canção terminou, Juliana levantou com cuidado e levou a bebê até o berço. Ela deitou Helena, ajeitou o cobertor e voltou para a sala. O jantar está pronto, senhor. Vou só arrumar a cozinha e depois vou embora. Gustavo franziu a testa. Você vai embora? Juliana assentiu. Sim, senhor. Meu horário termina às 8. Gustavo olhou para o relógio na parede. Eram 7h30. Você mora longe? Moro no bairro do lado, uns 40 minutos de ônibus. Gustavo ficou pensativo por um momento. E se a Helena acordar de madrugada? Juliana pareceu confusa. O senhor pode cuidar dela ou ligar para mim se precisar. Gustavo desviou o olhar. Eu não sei cuidar dela. Juliana ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Então talvez seja a hora de aprender, senhor. Gustavo olhou para ela, surpreso com a firmeza na voz. Juliana não desviou o olhar. Ela estava séria, mas não desrespeitosa. Apenas honesta. Eu pago bem para você fazer o seu trabalho, Gustavo disse, a voz mais dura do que pretendia. Eu sei, senhor, e eu faço o meu trabalho, mas cuidar da sua filha não é meu trabalho, é seu. Gustavo sentiu a raiva subir. Você está me dizendo como eu devo agir na minha própria casa? Juliana respirou fundo. Não, senhor. Eu só estou dizendo que a senhora Helena precisa do pai dela, e o senhor precisa dela também, mesmo que ainda não saiba disso. Gustavo ficou parado, processando as palavras. Ele queria mandar Juliana embora, queria gritar, queria dizer que ela não entendia nada, mas ele não fez nada disso, porque no fundo ele sabia que ela estava certa. Juliana pegou a bolsa e caminhou até a porta. Antes de sair, ela virou para Gustavo. A senhora Helena é uma menina linda, senhor. E ela merece ter um pai que olhe para ela sem sentir dor. Gustavo não respondeu. Juliana saiu, fechando a porta devagar. A casa ficou em silêncio. Gustavo continuou sentado na poltrona, olhando para o berço do outro lado da sala. Helena dormia tranquila, sem saber de nada. Sem saber que a mãe tinha morrido. Sem saber que o pai não conseguia olhar para ela. Sem saber que o mundo dela tinha mudado, antes mesmo de ela ter a chance de conhecê-lo. Gustavo se levantou e caminhou até o berço. Ele olhou para a filha por um longo tempo. O rosto pequeno, as mãos minúsculas, o peito subindo e descendo devagar com a respiração. Ele estendeu a mão, hesitante, e tocou a cabecinha dela com a ponta dos dedos. Helena não acordou. Gustavo sentiu os olhos arderem. Ele puxou a mão de volta e saiu da sala. Subiu para o quarto, deitou na cama e ficou olhando para o teto. O lado esquerdo da cama estava vazio. As cobertas ainda dobradas. O travesseiro sem marca.
como se Camila nunca tivesse estado ali. Gustavo fechou os olhos e tentou dormir, mas não conseguiu, porque pela primeira vez, desde que tudo aconteceu, ele percebeu que fugir não ia fazer a dor desaparecer, não ia trazer Camila de volta, e não ia mudar o fato de que ele tinha uma filha que precisava dele. Na manhã seguinte, Gustavo acordou com o som de choro. Ele se levantou rápido, confuso, e desceu correndo as escadas. Helena estava no berço, chorando alto. Gustavo parou na porta da sala, sem saber o que fazer. Ele olhou para o relógio. Eram 6 da manhã. Juliana só chegava às 7. Gustavo respirou fundo e entrou na sala. Ele se aproximou do berço, olhando para a bebê que chorava sem parar. "Está tudo bem", ele disse baixo, a voz tremendo. "Está tudo bem." Ele estendeu as mãos e pegou Helena no colo. Ela era tão pequena, tão leve, tão frágil. Gustavo a segurou contra o peito, tentando lembrar o que Juliana fazia. Ele começou a embalar devagar, de um lado para o outro, mas Helena continuou chorando. Gustavo tentou de novo. Embalou mais rápido, mais devagar. Mudou a posição, mas nada funcionou. Ele sentiu o desespero crescer. "Por favor, para de chorar", ele pediu, a voz quebrando. "Por favor." Helena continuou chorando. Gustavo sentou no sofá, segurando a bebê contra o peito, e sentiu as lágrimas descerem pelo rosto dele. Ele chorou junto com a filha. Chorou pela esposa que perdeu. Chorou pela vida que acabou. Chorou pelo medo de não conseguir ser o pai que Helena precisava. E então, devagar, Helena começou a se acalmar. O choro foi diminuindo até virar um pequeno soluço. Ela abriu os olhos e olhou para Gustavo. Os olhos azuis iguais aos da mãe. Gustavo olhou de volta. E pela primeira vez, ele realmente viu a filha. Não como uma lembrança de Camila, não como a razão da morte da esposa, mas como Helena, uma pessoa nova, uma vida nova, alguém que precisava dele. "Oi", Gustavo sussurrou, a voz ainda embargada. "Oi, Helena." A bebê continuou olhando para ele quieta. Gustavo passou a mão pela cabecinha dela, sentindo os fios macios. "Eu sinto muito", ele disse baixo. "Sinto muito por não ter estado aqui. Sinto muito por ter fugido. Mas eu prometo que vou tentar. Vou tentar ser o pai que você merece." Helena fechou os olhinhos devagar e voltou a dormir. Gustavo continuou segurando ela, embalando devagar, sem querer soltar. Quando Juliana chegou às 7, ela encontrou Gustavo ainda sentado no sofá, com Helena dormindo no colo dele. Juliana parou na porta, surpresa. Gustavo olhou para ela. "Bom dia." "Bom dia, senhor", Juliana respondeu, entrando devagar. "O senhor está bem?" Gustavo assentiu. "Estou. Melhor do que estava." Juliana sorriu. "A senhora Helena dormiu bem?" "Acordou cedo. Chorou bastante, mas eu consegui acalmar ela." Juliana se aproximou, olhando para a bebê. "O senhor fez um bom trabalho." Gustavo olhou para a filha, ainda dormindo tranquila. "Eu quero aprender, Juliana. Quero aprender a cuidar dela direito." Juliana assentiu, séria. "Então eu vou te ensinar, senhor." Gustavo passou as mãos pelo rosto, exausto, mas sentindo algo diferente. Uma vontade estranha de continuar ali, segurando a filha. Juliana se aproximou e sentou ao lado dele no sofá, mantendo uma distância respeitosa. "Posso te mostrar algumas coisas, senhor?" Gustavo assentiu. "Por favor." Juliana apontou para a posição em que ele segurava Helena. "O senhor está segurando certo, mas pode apoiar a cabecinha dela um pouco mais no seu braço. Assim ela fica mais confortável." Gustavo ajustou a posição, tomando cuidado para não acordar a bebê. Helena se acomodou melhor, soltando um suspiro pequeno. "Ela gosta assim", Juliana disse baixo. "Bebês gostam de sentir que estão seguros, por isso que segurar firme é melhor do que segurar com medo." Gustavo olhou para Juliana. "Como você aprendeu tudo isso?" Juliana deu um sorriso pequeno. "Eu criei meus 3 irmãos mais novos, senhor.
Minha mãe trabalhava o dia inteiro e meu pai saiu de casa quando eu tinha 10 anos. Então sobrou para mim. Gustavo franziu a testa. 10 anos é muito novo para cuidar de criança. Era o que tinha, senhor. A gente faz o que precisa fazer. Gustavo ficou em silêncio processando aquilo. Ele sempre teve tudo: família estruturada, dinheiro, oportunidades. Nunca precisou carregar peso que não fosse dele. E ali estava Juliana, que aos 10 anos já cuidava de irmãos, ensinando ele a segurar a própria filha. Obrigado, Gustavo disse de repente. Juliana olhou para ele confusa. Pelo quê, senhor? Por cuidar da Helena quando eu não consegui. Por não desistir dela. Juliana balançou a cabeça. Eu não fiz nada demais, senhor. Só fiz o que qualquer pessoa faria. Não é verdade. Muita gente teria ignorado, teria deixado ela chorando e continuado trabalhando. Juliana desviou o olhar. Eu não consigo ignorar choro de bebê, senhor. Nunca consegui. Gustavo sentiu um aperto no peito. Ele passou tantos dias ignorando o choro da filha, fechando portas, subindo para o escritório, fingindo que não ouvia. E Juliana, que não tinha obrigação nenhuma, foi a única que realmente se importou. Eu quero que você fique, Gustavo disse de repente. Juliana olhou para ele surpresa. Como assim, senhor? Quero que você more aqui. Tem um quarto de empregada nos fundos. Você pode ficar ali. Vou pagar o dobro do que você ganha agora. Juliana ficou parada, processando a proposta. Senhor, eu não sei se isso é uma boa ideia. Por que não? Porque a senhora Helena precisa do senhor, não de mim. Se eu ficar aqui o tempo todo, o senhor vai continuar se afastando dela. Gustavo balançou a cabeça. Não vou. Eu prometo que não vou, mas eu preciso de ajuda. Preciso de alguém que me ensine. E você é a única pessoa que conseguiu fazer minha filha parar de chorar. Juliana ficou em silêncio por um longo tempo. Ela olhou para Helena, ainda dormindo tranquila no colo de Gustavo. Depois, olhou de volta para ele. Eu aceito, senhor, mas com uma condição. Qual? O senhor precisa prometer que vai estar presente, que vai cuidar da senhora Helena, que vai ser pai dela de verdade. Gustavo engoliu seco. Eu prometo. Juliana assentiu. Então eu fico. Naquele mesmo dia, Juliana trouxe suas coisas. Ela não tinha muita coisa. Uma mala pequena com roupas, alguns livros, uma foto emoldurada da família. Gustavo ajudou a arrumar o quarto nos fundos da casa. Era simples, mas confortável. Cama de solteiro, guarda-roupa, uma janela pequena que dava para o quintal. Obrigada, senhor, Juliana disse, guardando as roupas. Pode me chamar de Gustavo. Juliana parou e olhou para ele surpresa. Não sei se consigo, senhor. Tenta. Juliana sorriu de leve. Vou tentar. Durante as semanas seguintes, a rotina da casa mudou completamente. Gustavo começou a sair mais cedo do escritório. Voltava para casa no meio da tarde, passava tempo com Helena, aprendia a trocar fraldas, dar mamadeira, embalar. Juliana estava sempre por perto, ensinando, corrigindo, incentivando. O senhor está segurando a mamadeira torta, Juliana dizia, ajustando a posição. Assim ela engole ar e vai ter cólica depois. Gustavo corrigia a posição concentrado. Helena sugava a mamadeira com força, os olhinhos fechados. Ela está com fome, Gustavo comentou impressionado. Bebês sempre estão com fome, senhor. Crescer dá trabalho. Gustavo sorriu. Era a primeira vez em semanas que ele sorria de verdade. Uma noite, Gustavo estava no quarto dele, deitado na cama tentando dormir. Ele ouviu o choro de Helena vindo da sala. Levantou rápido, colocou uma camiseta e desceu. Quando chegou na sala, viu Juliana já ali, segurando a bebê. Desculpa, senhor. Eu tentei pegar ela antes de acordar o senhor. Gustavo balançou a cabeça. Não precisa pedir desculpa. Deixa eu pegar. Juliana entregou Helena para ele.
Gustavo segurou a filha, embalando devagar. Ela chorava alto, o rostinho vermelho. "O que eu faço?" Gustavo perguntou, começando a entrar em pânico. "Respira fundo", Juliana disse, calma. "Ela está sentindo que você está nervoso." Gustavo respirou fundo, tentando se acalmar. Ele continuou embalando, cantarolando baixo uma música que a mãe dele costumava cantar quando ele era criança. Devagar, Helena começou a se acalmar. O choro diminuiu. Ela abriu os olhos e olhou para Gustavo. "Oi, meu amor." Gustavo sussurrou. "Está tudo bem. Papai está aqui." Helena fechou os olhinhos de novo e voltou a dormir. Gustavo olhou para Juliana, aliviado. "Eu consegui." Juliana sorriu. "Conseguiu." Gustavo deitou Helena no berço com cuidado. Ele ficou ali parado, olhando para a filha dormir. "Obrigado por estar aqui, Juliana." Juliana assentiu. "Sempre, senhor." Os dias foram passando. Gustavo ia ficando cada vez mais confiante. Ele começou a fazer coisas sozinho, trocar fraldas sem pedir ajuda, dar banho, vestir as roupinhas pequenas, e cada vez que conseguia, ele sentia um orgulho estranho crescer dentro dele. Um mês depois da morte de Camila, Andréa apareceu na casa. Gustavo abriu a porta e encontrou a cunhada ali com uma expressão séria no rosto. "Oi, Andréa." "Oi, Gustavo. Posso entrar?" Gustavo abriu espaço. Andréa entrou, olhando ao redor. A casa estava limpa, organizada. Tinha cheiro de comida caseira vindo da cozinha. "Cadê a Helena?" Andréa perguntou. "Está dormindo na sala." Andréa caminhou até lá. Gustavo foi atrás. Helena estava no berço, dormindo tranquila, vestindo um macacão rosa claro. Andréa olhou para a sobrinha e os olhos dela encheram de lágrimas. "Ela está tão grande." Gustavo assentiu. "Cresceu bastante." Andréa se virou para ele. "Eu vim aqui para te pedir desculpas." Gustavo franziu a testa. "Desculpas por quê?" "Por ter te julgado, por ter achado que você não estava cuidando dela. Eu estava errada." Gustavo balançou a cabeça. "Você não estava errada, Andréa. Eu realmente não estava cuidando dela, mas eu estou tentando agora." Andréa limpou as lágrimas. "Eu sei. Eu vejo, e a Camila ficaria orgulhosa." Gustavo sentiu a garganta apertar. Ele não falou nada. Andréa olhou para Helena de novo. "Posso pegar ela?" "Pode." Andréa pegou a sobrinha no colo com cuidado. Helena acordou, piscando devagar. Ela olhou para Andréa e começou a chorar. "Opa, opa!" Andréa disse, tentando acalmar. "Está tudo bem, pequena." Mas Helena continuou chorando. Gustavo se aproximou. "Deixa eu pegar." Andréa entregou a bebê para ele. Assim que Helena sentiu o colo do pai, ela parou de chorar. Ela se aconchegou no peito dele e fechou os olhinhos. Andréa olhou para Gustavo impressionada. "Ela reconhece você." Gustavo sorriu emocionado. "É, acho que sim." Andréa ficou para o almoço. Juliana preparou um prato de arroz, feijão, bife acebolado e salada. Os três comeram juntos na mesa da cozinha, conversando sobre coisas simples. Trabalho, família, planos. Quando Andréa foi embora, ela abraçou Gustavo na porta. "Continua cuidando dela, Gustavo. Você está indo bem." "Obrigado, Andréa." Depois que a cunhada saiu, Gustavo voltou para a sala. Juliana estava ali, arrumando as almofadas do sofá. "Sua cunhada é gente boa," Juliana comentou. "É, ela só estava preocupada." Juliana assentiu. "É normal. Todo mundo que amava a sua esposa quer ter certeza de que a filha dela vai ficar bem." Gustavo olhou para Juliana. "Você fala dela como se tivesse conhecido." Juliana parou o que estava fazendo. "Eu vi as fotos, senhor, e o jeito que o senhor fala dela, dá para perceber que ela era especial." Gustavo desviou o olhar. "Era, muito." Juliana ficou em silêncio por um momento antes de continuar. "Ela não ia querer que o senhor ficasse preso na dor para sempre, senhor." Gustavo olhou para ela surpreso. "Como você sabe?" "Porque nenhuma mãe quer isso. Nenhuma esposa quer isso.
Ela ia querer que o senhor vivesse, que cuidasse da filha dela, que fosse feliz de novo. Gustavo sentiu os olhos arderem. Eu não sei se consigo ser feliz sem ela. Juliana se aproximou devagar. O senhor não precisa escolher, senhor. Dá para lembrar dela e ser feliz ao mesmo tempo. Uma coisa não cancela a outra. Gustavo ficou parado, processando aquelas palavras. Ele nunca tinha pensado nisso daquele jeito. Sempre achou que ser feliz de novo seria trair a memória de Camila. Mas talvez Juliana estivesse certa. Talvez fosse possível carregar a dor e a alegria juntas. Naquela noite, Gustavo subiu para o quarto e abriu o armário. Lá dentro, no canto, havia uma caixa de sapatos velha. Ele pegou a caixa e sentou na cama. Abriu devagar. Dentro tinha fotos. Dele e Camila no dia do casamento. Dele e Camila na lua de mel. Dele e Camila na primeira consulta do pré-natal, segurando a ultrassom. Gustavo passou os dedos pelas fotos, sentindo o peso daquelas lembranças. Ele pegou a foto do casamento e olhou por um longo tempo. Camila estava linda. Vestido branco, sorriso enorme, olhos brilhando. Ela estava tão feliz, tão cheia de vida. Eu sinto sua falta, Gustavo sussurrou para a foto. Todo dia, toda hora. Mas eu estou tentando cuidar da nossa filha. Estou tentando ser o homem que você acreditava que eu podia ser. Ele guardou a foto de volta na caixa e fechou. Colocou a caixa de volta no armário e deitou na cama. Pela primeira vez em semanas, ele dormiu a noite inteira. Na manhã seguinte, Gustavo acordou com o som de risadas vindo da cozinha. Ele desceu e encontrou Juliana sentada na mesa, com Helena no colo. A bebê estava acordada, olhando para Juliana com curiosidade. "Bom dia", Gustavo disse entrando. "Bom dia, senhor", Juliana respondeu sorrindo. "A senhora Helena acordou animada hoje." Gustavo se aproximou e passou a mão na cabecinha da filha. Helena virou o rostinho para ele e deu um sorrisinho pequeno. Gustavo parou. Ela sorriu. Juliana riu. Sorriu sim, primeira vez. Gustavo sentiu o peito apertar de emoção. Ele pegou Helena no colo e a ergueu devagar. "Você sorriu para o papai, foi?" Helena deu outro sorriso, pequeno, mas real. Gustavo riu, emocionado. Meu Deus, ela sorriu. Juliana observava tudo com um sorriso no rosto. Ver Gustavo feliz, ver ele se conectando com a filha, fazia tudo valer a pena. Os meses foram passando. Helena crescia rápido. Começou a segurar a cabeça sozinha. Começou a rolar na cama. Começou a balbuciar sons engraçados. E Gustavo estava ali para cada momento. Ele anotava tudo. Primeira vez que ela segurou o dedo dele. Primeira vez que ela riu alto. Primeira vez que ela dormiu a noite inteira sem acordar. Juliana continuava ajudando, mas cada vez menos. Gustavo foi ficando independente. Ele aprendeu a ler os sinais de Helena. Sabia quando ela estava com fome, com sono, com frio. Sabia qual choro era de dor e qual era de birra. "Você está se saindo bem, senhor", Juliana disse um dia, enquanto os dois preparavam o jantar juntos. "Obrigado, mas eu não teria conseguido sem você", Juliana sorriu. "Você teria, senhor. Só teria demorado mais." Gustavo parou de picar os legumes e olhou para ela. "Posso te perguntar uma coisa?" "Pode." "Por que você faz tudo isso? Não é só trabalho. Você realmente se importa." Juliana ficou em silêncio por um momento antes de responder. "Eu sei o que é crescer sem ter ninguém que se importa de verdade, senhor. Eu não quero que a senhora Helena passe por isso." Gustavo sentiu um nó na garganta. "Você é uma pessoa incrível, Juliana." Juliana desviou o olhar, envergonhada. "Eu só faço o que é certo, senhor." Naquela noite, depois de colocar Helena para dormir, Gustavo voltou para a cozinha. Juliana estava lavando a louça. "Deixa eu ajudar", Gustavo disse, pegando um pano de prato. Juliana olhou para ele surpresa. "Não precisa, senhor. Eu quero."
Os dois trabalharam em silêncio por alguns minutos. Juliana lavava, Gustavo secava. Era uma rotina simples, mas confortável. Juliana, Gustavo disse de repente. Sim, senhor. Obrigado. Por tudo. Juliana sorriu. De nada, senhor. Gustavo olhou para ela. Realmente olhou. Pela primeira vez ele percebeu como Juliana era bonita. Não do jeito que Camila era. Camila era elegante, sofisticada, chamava a atenção. Juliana era diferente. Tinha uma beleza simples, natural, olhos escuros, honestos, sorriso verdadeiro, mãos fortes de tanto trabalhar. Você tem namorado? Gustavo perguntou sem pensar. Juliana parou de lavar a louça e olhou para ele surpresa. Não, senhor. Por quê? Juliana deu um sorriso pequeno. Nunca tive tempo para essas coisas, senhor. Sempre tive muita responsabilidade. Gustavo assentiu, sentindo uma pontada de culpa por ter perguntado. Desculpa, não era da minha conta. Tudo bem, senhor. Eles terminaram de lavar a louça em silêncio. Quando acabaram, Juliana secou as mãos no avental e se virou para sair. Juliana, Gustavo chamou. Ela parou e olhou para trás. Sim, senhor. Boa noite, Juliana sorriu. Boa noite, senhor. Ela saiu da cozinha e Gustavo ficou ali parado, sozinho. Ele não entendia o que estava sentindo. Não era atração, não era desejo, era outra coisa. Era gratidão, era respeito, era admiração. Era a sensação estranha de que, pela primeira vez em meses, ele não estava completamente sozinho. Gustavo subiu para o quarto e deitou na cama. Ele olhou para o teto, pensando em tudo que tinha acontecido desde que Camila morreu. A dor, o medo, a raiva. E agora, algo novo. Esperança. Ele fechou os olhos e dormiu. Na manhã seguinte, tudo mudou. Gustavo acordou com o som de Helena chorando. Mas não era um choro normal. Era um choro desesperado, agudo, assustador. Ele pulou da cama e correu para a sala. Juliana já estava lá segurando Helena no colo, com o rosto pálido. O que aconteceu? Gustavo perguntou, se aproximando rápido. Ela está com febre, senhor. Febre alta. Gustavo tocou a testa de Helena e sentiu o calor queimando na pele dela. O rosto da bebê estava vermelho, os olhinhos inchados de tanto chorar. Ele olhou para Juliana, sentindo o pânico tomar conta. A gente precisa levar ela para o hospital agora. Juliana assentiu, já pegando a bolsa de Helena, que ficava sempre pronta perto do berço. Gustavo pegou a filha no colo, enrolou ela em uma manta e correu para a garagem. Colocou Helena na cadeirinha do carro, enquanto Juliana entrava no banco de trás. Gustavo ligou o motor e saiu em disparada. O hospital ficava a 20 minutos de distância, mas ele fez o trajeto em 12. Estacionou na emergência, pegou Helena e entrou correndo. Minha filha está com febre alta, Gustavo disse para a recepcionista, a voz trêmula. Ela tem só 3 meses. A mulher atrás do balcão pegou o telefone e chamou uma enfermeira. Em menos de 1 minuto, uma médica apareceu, vestindo jaleco branco, estetoscópio pendurado no pescoço. Venham comigo. Eles seguiram a médica até uma sala pequena. Gustavo deitou Helena na maca. A bebê continuava chorando, o corpinho tremendo. A médica começou a examinar, medindo a temperatura, ouvindo o coração, checando os ouvidos. A temperatura está em 39 graus, a médica disse séria. Vou pedir alguns exames. Precisamos descobrir a causa da febre. Gustavo segurou a mão de Helena, tentando acalmá-la. Ela vai ficar bem? A médica olhou para ele com uma expressão profissional, mas não fria. Vamos fazer tudo o que pudermos. Bebês pequenos com febre alta precisam ser investigados com cuidado. Eles tiraram sangue de Helena. Fizeram exame de urina, raio-x do pulmão. Cada procedimento era um tormento. Helena chorava, se debatia, e Gustavo precisava segurá-la firme enquanto os enfermeiros trabalhavam. Juliana ficava ao lado, passando a mão no cabelo de Helena, sussurrando palavras de conforto.
Está quase acabando, princesa. Você é forte. Vai passar. Depois de 2 horas de espera, a médica voltou com os resultados. É uma infecção no ouvido. Nada grave, mas precisa ser tratado. Vou receitar antibiótico e antitérmico. Em 2 dias, ela vai estar melhor. Gustavo soltou o ar que estava segurando. Tem certeza? Tenho. Mas precisa dar o remédio direitinho nos horários certos. E se a febre não baixar em 24 horas, vocês voltam aqui. Gustavo assentiu aliviado. Eles pegaram as receitas, compraram os remédios na farmácia do hospital e voltaram para casa. Gustavo deu a primeira dose de remédio para Helena assim que chegaram. Ela cuspiu metade, chorou mais um pouco, mas depois de alguns minutos começou a se acalmar. Juliana preparou uma compressa fria e colocou na testa da bebê. Gustavo ficou ao lado do berço, observando cada movimento da filha. Vai ficar tudo bem, Juliana disse baixo, tocando o ombro de Gustavo. Gustavo olhou para ela, os olhos ainda cheios de medo. Eu achei que ia perder ela. Não vai. A médica disse que é simples. Mas e se não fosse? E se fosse algo grave? Eu não sei se aguento passar por isso de novo. Juliana ficou em silêncio por um momento antes de responder. O senhor não vai perder ela, senhor. A senhora Helena é forte, igual ao pai. Gustavo balançou a cabeça. Eu não sou forte, Juliana. Eu sou fraco. Eu fugi da minha filha por semanas porque não consegui lidar com a dor. E depois voltou. Isso é ser forte, senhor. Forte não é quem nunca cai, é quem levanta. Gustavo olhou para Juliana, sentindo algo apertar no peito. Ela sempre sabia o que dizer, sempre sabia como acalmar ele. Obrigado por estar aqui. Juliana sorriu. Sempre vou estar, senhor. Naquela noite, Gustavo não dormiu. Ficou ao lado do berço, checando a temperatura de Helena de hora em hora. A febre foi baixando devagar, e quando o sol nasceu, Helena estava dormindo tranquila, sem febre. Gustavo encostou a cabeça na beirada do berço e fechou os olhos, exausto. Ele sentiu uma manta sendo colocada sobre seus ombros. Abriu os olhos e viu Juliana ali, segurando uma xícara de café. O senhor precisa descansar. Gustavo pegou o café. Eu vou descansar quando ela estiver completamente bem. Juliana se sentou no chão ao lado dele. Então eu fico aqui com o senhor. Eles ficaram ali, em silêncio, observando Helena dormir. Depois de alguns minutos, Gustavo falou. Juliana, posso te perguntar uma coisa? Pode. Por que você nunca construiu uma família? Nunca pensou em ter filhos seus? Juliana ficou quieta por um tempo longo antes de responder. Eu pensei, senhor, mas a vida não deixou. Como assim? Juliana suspirou. Eu tive um namorado quando tinha 20 anos. A gente namorou 3 anos. Eu achava que ia casar, ter filhos, construir uma vida. Mas ele saiu um dia e não voltou. Sumiu. Descobri depois que ele tinha outra família em outra cidade. Mulher. 2 filhos. Eu era só a amante e nem sabia. Gustavo sentiu raiva. Ele era um idiota. Juliana deu um sorriso triste. Era, mas eu aprendi com isso. Aprendi que não dá para confiar em todo mundo. Aprendi a cuidar de mim mesma. Você merece mais do que isso, Juliana. Merece alguém que te valorize. Juliana olhou para ele. E o senhor merece ser feliz de novo, senhor. Merece viver. Gustavo segurou o olhar dela por um momento longo. Havia algo nos olhos de Juliana que ele não conseguia decifrar. Não era pena, não era admiração. Era outra coisa, algo profundo, algo real. Ele desviou o olhar, confuso com o que estava sentindo. Eu vou tentar. Os dias seguintes foram intensos. Helena se recuperou rápido, como a médica tinha dito. A febre sumiu, o choro diminuiu e ela voltou a sorrir. Gustavo mal saiu de perto dela. Cancelou reuniões, adiou contratos, deixou o trabalho de lado. Pela primeira vez na vida, ele colocou algo acima da empresa,
colocou a filha em primeiro lugar. Juliana observava tudo de longe, com um sorriso discreto no rosto. Ela via Gustavo se transformando. Via ele se tornando o pai que Helena precisava. E cada dia que passava, ela sentia algo crescendo dentro dela. Algo que ela tentava ignorar. Algo que ela sabia que não podia deixar crescer. Uma tarde, Gustavo estava na sala brincando com Helena. Ele sentava ela no colo, fazia caretas engraçadas e Helena ria alto, batendo as mãozinhas pequenas no rosto dele. Juliana estava na cozinha, preparando o jantar, mas parou para observar a cena pela porta. Gustavo era outro homem. Não era mais o empresário frio e distante que ela conheceu no primeiro dia. Era um pai presente, um pai amoroso. Você está olhando de novo. Juliana se assustou e virou. Era Andréia, a cunhada de Gustavo. Ela tinha vindo visitar Helena e entrou pela porta da cozinha sem fazer barulho. Desculpa, senhora Andréia. Eu estava só checando se eles estavam bem. Andréia sorriu. Você pode me chamar só de Andréia. E eu sei que você não estava só checando. Juliana desviou o olhar envergonhada. Andréia se aproximou e encostou no balcão ao lado dela. Você gosta dele, não é? Juliana ficou tensa. Eu respeito o senhor Gustavo, senhora Andréia. Nada mais. Andréia balançou a cabeça. Não estou falando de respeito, Juliana. Estou falando de sentimento. Juliana respirou fundo. Não importa o que eu sinto, senhora Andréia. Eu sou empregada. Ele é meu patrão. E ele ainda está de luto pela esposa. Andréia ficou em silêncio por um momento antes de falar. Minha irmã era uma mulher incrível, mas ela não ia querer que Gustavo ficasse sozinho para sempre. Ela ia querer que ele fosse feliz. E se você é quem faz ele feliz, então está tudo bem. Juliana olhou para Andréia surpresa. Eu não faço ele feliz, senhora Andréia. Eu só cuido da filha dele. Você faz mais do que isso, Juliana. E todo mundo vê. Menos vocês dois. Andréia saiu da cozinha, deixando Juliana sozinha com aqueles pensamentos. Juliana encostou no balcão, sentindo o coração acelerado. Ela sabia que Andréia tinha razão. Ela gostava de Gustavo. Gostava mais do que deveria, mais do que era permitido. Mas ela não podia deixar aquilo crescer. Não podia se permitir sentir, porque no fim ela era só a empregada. E ele era o homem que ainda amava a esposa morta. Naquela noite, depois de colocar Helena para dormir, Juliana foi para o quarto dela, nos fundos da casa. Ela deitou na cama, olhando para o teto, tentando organizar os pensamentos. Bateram na porta. Juliana se levantou e abriu. Era Gustavo. Desculpa incomodar. Eu trouxe isso para você. Ele estendeu uma caixa pequena. Juliana pegou confusa. O que é? Abre. Juliana abriu a caixa. Dentro tinha um colar simples com um pingente em forma de coração. Senhor, eu não posso aceitar isso. Pode sim. É um presente. Um agradecimento por tudo que você fez por mim e pela Helena. Juliana olhou para o colar, sentindo os olhos arderem. Obrigada, senhor. Gustavo deu um sorriso pequeno. Para de me chamar de senhor, Juliana. Me chama de Gustavo. Juliana olhou para ele. Gustavo. Melhor. Eles ficaram parados ali por um momento, olhando um para o outro. Havia algo no ar. Algo não dito. Algo perigoso. Gustavo deu um passo para trás. Boa noite, Juliana. Boa noite, Gustavo. Ele saiu, fechando a porta devagar. Juliana encostou na porta, segurando o colar contra o peito, sentindo as lágrimas descerem. Ela não podia se apaixonar por ele. Não podia. Mas era tarde demais. Ela já tinha se apaixonado. Os meses continuaram passando. Helena completou 6 meses. Começou a sentar sozinha. Começou a comer papinha. Começou a balbuciar sons que quase pareciam palavras. Gustavo comemorou cada conquista como se fosse a maior vitória do mundo.
Ele tirava fotos, filmava, mandava mensagens para Andréia contando tudo. E Juliana estava sempre ali, ao lado, sorrindo, apoiando, torcendo, mas ela mantinha distância. Não deixava Gustavo se aproximar demais, não deixava os sentimentos transbordarem. Até que uma noite tudo mudou. Gustavo estava no escritório, trabalhando até tarde. Juliana foi até lá levar um café. Ela bateu na porta e entrou. "Trouxe café, senhor." Gustavo levantou os olhos do computador. "Obrigado. E eu pedi para você me chamar de Gustavo." Juliana sorriu de leve. "Desculpa, hábito." Ela colocou a xícara na mesa e virou para sair. "Juliana, espera." Ela parou e olhou para trás. "Sim." Gustavo se levantou e caminhou até ela. "Eu preciso te dizer uma coisa." Juliana sentiu o coração acelerar. "O quê?" Gustavo hesitou, procurando as palavras certas. "Eu sei que isso pode parecer estranho. Sei que não é o momento certo. Mas eu não consigo mais fingir." "Fingir o quê?" Gustavo olhou diretamente nos olhos dela. "Que eu não sinto nada por você." Juliana ficou parada, sem conseguir respirar. "Senhor, eu não entendo." "Eu gosto de você, Juliana. Mais do que deveria. Mais do que eu achei que seria possível sentir de novo." Juliana balançou a cabeça, dando um passo para trás. "O senhor não pode dizer isso. O senhor ainda ama a sua esposa." "Eu sempre vou amar a Camila. Ela foi a mãe da minha filha. Foi a mulher que eu jurei amar para sempre. Mas ela se foi, Juliana. E eu estou aqui. E você está aqui. E eu não quero mais fingir que não sinto nada." Juliana sentiu as lágrimas descerem. "Eu sou só a empregada, Gustavo. Eu não sou ninguém." Gustavo deu um passo à frente e segurou o rosto dela com as duas mãos. "Você não é só nada, Juliana. Você é a pessoa que salvou minha filha. Você é a pessoa que me ensinou a ser pai. Você é a pessoa que me fez sentir vivo de novo." Juliana fechou os olhos, sentindo o calor das mãos dele no rosto. "Eu não posso, Gustavo, não é certo." "Por que não?" "Porque eu vou acabar me machucando. Porque no fim, você vai perceber que ainda está de luto, e eu vou ser só uma distração." Gustavo balançou a cabeça. "Você não é uma distração, Juliana. Você é real. Você é a coisa mais real que aconteceu na minha vida desde que Camila morreu." Juliana abriu os olhos e olhou para ele. Havia verdade nos olhos de Gustavo. Não era mentira. Não era ilusão. Era real. "Eu também gosto de você", Juliana sussurrou. "Eu tento não gostar. Eu tento manter distância, mas eu não consigo." Gustavo sorriu aliviado. Ele se aproximou devagar e encostou a testa na testa dela. "Então para de tentar." Eles ficaram assim por um longo momento, sem se beijar, sem fazer nada além de ficarem perto, sentindo a presença um do outro. E pela primeira vez em meses, os dois se sentiram completos. Nos dias seguintes, tudo mudou. Gustavo e Juliana não esconderam mais o que sentiam. Eles não anunciaram nada, não precisaram, apenas ficaram mais próximos. Gustavo começou a passar mais tempo com Juliana. Eles jantavam juntos depois de colocar Helena para dormir. Conversavam sobre tudo, sobre o passado, sobre o futuro, sobre medos e sonhos. Juliana contou sobre a infância difícil, sobre os irmãos que criou sozinha, sobre o pai que saiu e nunca voltou. Gustavo contou sobre a pressão de gerenciar a empresa desde jovem, sobre a morte dos pais em um acidente de carro quando ele tinha 23 anos, sobre como conheceu Camila e como ela mudou tudo. "Você sente culpa?" Juliana perguntou uma noite, enquanto os dois estavam sentados no sofá da sala. "Por sentir algo por mim?" Gustavo pensou antes de responder. "Eu senti no começo, mas não sinto mais. Porque eu sei que Camila ia querer que eu fosse feliz. Ela ia querer que Helena crescesse em uma casa cheia de amor." Juliana assentiu. "E você acha que a gente pode dar isso para ela?" Gustavo segurou a mão de Juliana. "Eu acho que a gente já está dando." Eles se aproximaram devagar. Gustavo tocou o rosto de Juliana, passando o polegar pela bochecha dela.
Juliana fechou os olhos, sentindo o coração bater forte. E então, finalmente, eles se beijaram. Foi um beijo lento, calmo, cheio de significado. Não era desespero, não era necessidade, era conexão, era verdade. Quando se afastaram, Juliana estava chorando. "Por que você está chorando?" Gustavo perguntou preocupado. "Porque eu nunca pensei que alguém fosse me olhar do jeito que você me olha." Gustavo sorriu e limpou as lágrimas dela. "Então se acostuma, porque eu vou olhar para você assim todos os dias." Os meses continuaram passando. Helena crescia rápido, começou a engatinhar, começou a falar as primeiras palavras. "Papá" foi a primeira. Gustavo chorou de emoção quando ouviu. "Mamã" foi a segunda. E Helena falou, olhando diretamente para Juliana. Juliana ficou parada, sem saber o que fazer. "Ela não pode me chamar assim, Gustavo. Eu não sou a mãe dela." Gustavo se aproximou e segurou a mão de Juliana. "Você cuida dela desde que ela nasceu. Você embala ela. Você canta para ela. Você ama ela. Se isso não é ser mãe, eu não sei o que é." Juliana olhou para Helena, que estendia os bracinhos para ela, repetindo: "Mamã, mamã." Juliana pegou a bebê no colo e a abraçou forte, chorando. "Eu amo você, Helena. Eu amo você tanto." Gustavo abraçou as duas. E ali, naquela sala, eles formaram uma família. Não era a família que Gustavo tinha planejado. Não era a família que Juliana tinha sonhado. Mas era a família que eles construíram juntos. E era perfeita do jeito que era. 1 ano depois da morte de Camila, Gustavo levou Juliana e Helena até o cemitério. Eles pararam em frente ao túmulo de mármore branco com o nome dela gravado. Gustavo segurou Helena no colo, apontando para o túmulo. "Essa é a mamãe Camila, Helena. Ela te amava muito. Ela deu a vida dela para você nascer." Helena olhou para o túmulo sem entender. Gustavo respirou fundo e continuou. "E essa aqui é a mamãe Juliana. Ela cuida de você todos os dias. Ela te ama tanto quanto a mamãe Camila amava." Juliana limpou as lágrimas que desciam. Gustavo colocou Helena no chão e se ajoelhou na frente do túmulo. "Obrigado, Camila. Obrigado por me dar a Helena. Obrigado por ter sido a mulher incrível que você foi. Eu sempre vou te amar. Sempre. Mas eu preciso seguir em frente. Eu preciso viver. E eu sei que você ia querer isso." Ele ficou ali por alguns minutos, em silêncio. Depois se levantou, pegou Helena no colo e segurou a mão de Juliana. "Vamos para casa." Eles saíram do cemitério juntos. No caminho de volta, Helena dormiu no carro. Gustavo olhou pelo retrovisor e viu Juliana acariciando o cabelo da bebê. "Você está bem?" Gustavo perguntou. Juliana assentiu. "Estou. Só estava pensando em como a vida é estranha, como as coisas ruins podem trazer coisas boas." Gustavo concordou. "Se a Camila não tivesse morrido, eu nunca teria te conhecido. E eu nunca teria conhecido a Helena." Eles ficaram em silêncio pelo resto do caminho. Quando chegaram em casa, Gustavo colocou Helena no berço. A bebê continuou dormindo, tranquila. Juliana estava na cozinha preparando chá. Gustavo se aproximou por trás e abraçou ela pela cintura. "Eu te amo, Juliana." Juliana virou e olhou para ele surpresa. Era a primeira vez que ele dizia aquilo. "Você tem certeza?" "Absoluta." Juliana sorriu com lágrimas nos olhos. "Eu também te amo, Gustavo." Eles se beijaram ali na cozinha, com o som da chaleira apitando ao fundo. 6 meses depois, Gustavo pediu Juliana em casamento. Foi simples, sem grandes produções. Só ele, ela e Helena na sala de casa. Ele se ajoelhou, segurando uma caixa pequena com um anel. "Juliana, você transformou a minha vida. Transformou a vida da Helena, e eu não quero passar um dia sequer sem você do meu lado. Você quer casar comigo?" Juliana olhou para ele, para Helena sentada no tapete brincando com blocos de montar, e de volta para Gustavo. "Sim, 1000 vezes sim.
Eles se casaram 3 meses depois. Foi uma cerimônia pequena, só com família e amigos próximos. Andréa estava lá, sorrindo, feliz por ver o cunhado feliz de novo. Helena foi a daminha, usando um vestidinho branco carregada por uma prima de Juliana. Quando Gustavo e Juliana trocaram os votos, os dois choraram. Eu prometo te amar todos os dias, Gustavo disse. Prometo te respeitar, prometo te valorizar, prometo construir uma família cheia de amor com você. Juliana sorriu através das lágrimas. Eu prometo cuidar de você, cuidar da Helena. Prometo estar ao seu lado nos dias bons e nos dias ruins. Prometo te fazer feliz. Eles se beijaram e todos aplaudiram. Quando a festa terminou, os 3 voltaram para casa. Gustavo carregou Juliana no colo pela porta, rindo. Helena corria na frente, gritando animada. Mamãe! Papai! Gustavo colocou Juliana no chão e os 3 se abraçaram ali na entrada da casa. Essa é a nossa família, Gustavo disse baixo. Nossa família perfeita. Juliana olhou para ele. Não é perfeita, Gustavo, mas é nossa. E isso é o que importa. Ah, gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.